Olá, meus jovens e minhas jovas, que são o futuro desta nação enorme, gigantesca chamada Brasil. Assunto novo, gêneros literários. Hoje eu criei esse design aqui mais psicodélico, né? Uma vibe assim mais mental. Espero que vocês gostem. E mais uma vez vamos nos encontrar por aqui, né? E pelo que eu estou observando, durante ainda um bom tempo vamos nos encontrar por aqui. Espero estar errado, mas no momento é o que tudo indica. Os gêneros literários é o nosso assunto novo, vamos estudá-lo agora. O que são gêneros? São grupos de textos, tá? Que têm características comuns, semelhantes, iguais. Tá? Por exemplo, esse texto aqui, ele tem as mesmas características desse outro texto aqui. Então ele é um gênero. Tá? Então todo texto que tiver essas características vai para aquele gênero. Enquanto que esse texto aqui e esse texto aqui têm as mesmas características, mas são diferentes daquele. Então é outro gênero. Tá? Dentro da literatura nós temos três gêneros. Gênero lírico, gênero dramático e gênero épico-narrativo. Hoje nós vamos estudar o gênero lírico, tá? Que significa lirismo. Né? O que é o lirismo? É a expressão do sentimentalismo, né? Muito sentimental. Tá? A origem do nome lírico veio do instrumento musical lira, que na antiguidade, na Idade Média, acompanhava os poemas que eram elaborados para serem cantados. É o trovadorismo, né? A gente acabou de estudar aqui esse período literário, né? Então tá fresquinho na memória de vocês, tá? Papel e caneta na mão para anotar, certo? Pausa o vídeo e copia o que está aqui no slide, ok? Características de conteúdo. No texto poético há um eu que fala dos seus sentimentos, das suas emoções, do que sente em relação ao que o rodeia. Expressa suas impressões e explora o seu mundo interior. Trata um mundo filtrado pela vivência de um sujeito. Né? Esse sujeito aqui, né? Esse eu que fala das suas emoções é o eu lírico, ou ainda chamado de eu poético ou sujeito poético. Tá? Então, o eu lírico não é o autor do texto, tá? O autor pode fazer um texto expressando um certo sentimento, mas ele está sentindo outra coisa, certo? Porque é o eu lírico que fala no poema, tá? Lembra do trovadorismo, né? Cantiga de amigo, né? Os textos eram produzidos por homens, mas era uma mulher que chorava pelo seu amado, né? Que a abandonou, que foi embora, né? Deixou ela sozinha, ok? O texto lírico é um texto onde há subjetividade e linguagem figurada. Normalmente aparece escrito em verso. Professor, que diabo é começa escrito em verso? Vamos ver já já. E expressa subjetividade. O que é subjetividade? Vem de dentro, as emoções, né, os sentimentos. Tá? Isso é subjetividade. Bora passar para frente? É bem as pilhas que tá se acabando. Tem que bater aqui. Viu? Características formais, ou seja, em relação à forma do gênero lírico, há predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa. Eu amo, eu sinto, eu choro, eu saio, eu vou e volto, tá? Então, verbos e pronomes na primeira pessoa, porque afinal o eu lírico está falando dele, né? Então ele vai usar a primeira pessoa. Nem sempre, tá? Nós temos poemas aí em terceira pessoa, tá? Preocupação com a forma, com destaque para aspectos métricos e melódicos. Aqui é aspectos, tá? Eu esqueci de digitar a letra C, ok? Então, ele vai escrever, né, um texto do gênero lírico, o autor, ele vai se preocupar com o tamanho dos versos, o tamanho das estrofes, com a melodia, com a sonoridade. Ele vai ter certa preocupação estética com esse texto. Escrito em versos, apresenta as emoções íntimas através da expressão verbal rítmica e melódica. Tá? Existe uma certa musicalidade, um determinado ritmo, um ou vários tipos de rima, né? Que são os recursos que eles utilizam aí para criar toda a melodicidade, toda a melodia, a musicalidade aí de um texto pertencente ao gênero lírico. Ok? Verso, né? Então a estrutura do poema, tá? De um texto do gênero lírico, ok? O verso é cada linhazinha ali do poema, tá? Vou ilustrar para vocês daqui a pouco, ok? Então, cada sílabazinha, né? Ele
Cada conjunto de sílabas que forma uma linhazinha é chamado de verso, tá? E esses versos podem ser de dois tipos, brancos ou livre, tá? O versos brancos é aquele que possui métrica, tá? É tudo bonitinho, tudo bacaninha, enquanto que os versos livres, né, que foram introduzidos pelo modernismo lá no início do século XX, vocês vão ver no terceiro ano, eles não se baseiam em critério de rima, de métrica nem nada. O cara escreve, não quer saber o tamanho que está ficando, a quantidade de sílabas que tem, tá? Ele não quer saber. Aqui no verso branco, o autor vai ter essa preocupação métrica. Cada verso do poema inteiro vai ter a mesma quantidade de sílabas poéticas. Tá? Então ele se preocupa em fazer essa medição. Tá? E a rima todo mundo sabe, né? É o recurso empregado ali nos versos, tá? Que pode ocorrer no final ou no meio ali do verso. Rima todo mundo sabe, não vou me alongar falando isso aqui não. E a métrica, finalmente, é a medida do verso. Vou ilustrar para vocês. Acredito que o próximo slide vai ter uma ilustraçãozinha aí para vocês entenderem melhor essa coisa de métrica, verso, estrofe, tá? Então a métrica é a medida do verso, certo? É o tamanho de cada verso de um poema. E a escansão, nós vamos aprender a fazer a escansão, que é a contagem das sílabas poéticas, que é diferente da sílaba gramatical, tá? Juntam-se as vogais numa única sílaba e se conta até a última sílaba tônica da palavra. Por exemplo, vamos pegar aqui a palavra controle e dividir em sílabas gramaticais. Controle, são 3, né? Controle. Na sílaba poética, a gente só vai contar até a última sílaba tônica. Tá? Então, qual é a sílaba tônica de controle? É tro. Controle. Então, ele tem 2 sílabas poéticas. Tá? Controle. O lê não existe. Tá? Só se conta até a sílaba tônica. Ok? E esses versos, tá? Eles têm alguns nomes especiais. Tá? A métrica, né? Quando o verso ele tem 5 sílabas poéticas, chamada de sílabas métricas, ele é chamado de redondilha menor. Quando esse verso ele tem 7 sílabas métricas, ele é chamado de redondilha maior, certo? E ele é chamado de alexandrino quando ele tem 12 sílabas métricas, tá? Enquanto que o verso livre ele não se enquadra nesse esquema de medição, ok? E o ritmo é o efeito de musicalidade ali do poema, né? Que dá pela alternância de sílabas átonas, pelas rimas, né? Soneto de fidelidade, Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Tá? Então é o ritmo, tá? Agora vamos entender essa ideia de verso, estrofe, tá? Vamos aqui observar o poema Esmalha do brasileiro Alfonso de Guimarães. Olha só. Então nós percebemos já que ele é composto por grupos de frases, né? Ó. Certo? Nós temos 4 grupos, ok? 1, 2, não, são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Cada grupo desse é chamado de estrofe. E cada linha aqui é chamada de quê? De verso, tá? Então verso é cada linha dessa, ó. Cada linhazinha. E estrofe é um grupo de versos. Então esse poema Esmalha, ele tem 5 estrofes, tá? Compostas por 4 versos cada. Professor, aqui tem 5. Tem não, é porque não dava a palavra muito grande para cá, passou para baixo, tá? Mas o verso é quando Esmalha enlouqueceu, certo? E aqui é no sonho em que se perdeu, tá? É porque passou para baixo, porque não dava aqui. Mas esse poema ele tem 1, 2, 3, 4, 5 estrofes de 4 versos cada. Então ele tem quantos versos? 20, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 4, 20. Tá? Então isso é verso e estrofe. Verso é a linha, estrofe é o grupo de versos. Ok? Lembrando que nem sempre isso acontece. Tá? Existem poemas que é só uma estrofe apenas, com muitos versos. Tá? Ele não tem essa divisão em pedacinhos, ele é corrido. Ok? Procurem o poema O Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, que vocês vão ver aí como é bacana. E o tipo de rima, pessoal. A rima ela pode ser de 4 tipos: cruzada, emparelhada, interpolada, tá? E existe ainda o verso solto, tá? Que é
quando não existe rima. Eu botei aqui rima solta, mas na verdade a gente não pode dizer que existe a rima branca, porque verso branco é quando não tem rima. Então, se não tem rima, como é que eu vou dizer que essa rima é branca se ela não existe? Entendeu? Então, ó, a rima cruzada é quando os versos eles rimam alternadamente, ó, tá? Então, vamos supor que aqui é o primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso. Então, o primeiro verso rima com o segundo, e rima com o terceiro, e o segundo rima com o quarto, tá? Olha aqui o poema Esmalha, ó. O poema Esmalha, aqui, né? Ele tem a rima cruzada, né? Ó. Seu, céu, cantar, mar. Então, o primeiro rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. Essa é a rima cruzada, tá? Na rima emparelhada é seguido, tá? Na rima emparelhada, o primeiro rima com o segundo, o terceiro rima com o quarto, o quinto rima com o sexto, o sétimo com o oitavo e assim por diante, certo? Então tá aqui, ó, AB, AB. É o esquemazinho aí da rima cruzada. A emparelhada já falei pra vocês, né? Os versos rimam seguidos, primeiro com o segundo, terceiro com o quarto, quinto com o sexto, sétimo com o oitavo e assim por diante, tá? Agora, a rima interpolada, tá? Ela acontece quando dois versos que rimam são separados por dois de uma rima diferente. Então, ó, o primeiro rima com o último e o segundo com o terceiro. Esse poema que eu citei para vocês aqui, né, do Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade, ele apresenta rima interpolada. Olha só. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Né? Então, atento rima com pensamento, que é o último verso. E o segundo e o terceiro, né, que é pranto e encanto, rimam entre si no meio da rima. É como se fosse aqui, ó, né? Atento, pranto, encanto, não sei o que também com ento aí, que eu já esqueci. Tá? Mas a ideia é essa. Rima, pensamento, aqui, ó, pronto. E a rima solta, né, quando não existe. Os versos não rimam entre si. É muito comum, tá, pessoal? Muito comum, principalmente no modernismo, certo? Até música também não tem rima. Renato Russo, né, um dos maiores músicos brasileiros, e na minha opinião, né, um dos maiores artistas, um dos maiores trovadores do Brasil. Muitas músicas dele não rimavam e nem por isso são ruins, né? Olha aqui o esquema, pessoal, ó. Então aqui, tá, eu cometi um erro, certo? Aqui é emparelhada e aqui é cruzada, tá? Porque eu troquei. Mas olha só, a rima emparelhada, tá, é quando primeiro com o segundo, terceiro com o quarto e assim sucessivamente, ó. As horas pela alameda, né, arrastam vestes de seda, veste de seda sonhada pela alameda alongada. Então esse rima com esse com esse, ok? É a rima emparelhada aqui, ó. Agora aqui é a rima cruzada, tá? No caderno copiem essa tabela e corrijam, tá? Peço perdão pelo equívoco, ok? Nunca julgues que quem canta é feliz, porque é ilusão. Nem sempre diz a garganta o que sente o coração. Então aqui é cruzada, ó. Canta, garganta, ilusão, coração. Primeiro rima com o terceiro, segundo rima com o quarto. Então ele cruzou, tá? A rima interpolada, ó meu relógio de sol, agulha de marear, minha rota sobre o mar, faixa de luz do farol. Então o primeiro rima com o último, e no meio dessa rima tem uma rima interna, que é aqui, marear e mar, certo? E verso solto ou branco é quando não tem rima, tá? Não vou rimar não, o cara não tá afim de rimar, não vai rimar. Tu estás em mim como eu estive no berço, como a árvore sobre a sua crosta, como um navio no fundo do mar, tá? Não rimou e nem por isso deixou de ter, né, beleza, né? Nem por isso deixou de ser bonito, ok? Noções de escansão, pessoal. Agora o que a gente vai fazer, né, aprender a dividir as sílabas poéticas de um poema. Métrica, já falei para vocês, é a medida do número de sílabas de um verso, e a escansão é a designação que se dá à medição dos versos através da contagem de sílabas. Atenção! As sílabas métricas podem não corresponder às sílabas gramaticais, pois conta-se até a última sílaba tônica da última palavra de cada verso, né? Exemplifiquei para vocês com controle, mas vou exemplificar melhor aqui, ó. Esse é o nosso último slide, tá?
Então eu trouxe aqui esse poema do Fernando Pessoa, né? É só um trechozinho, tá? O primeiro parágrafo aqui do Fernando Pessoa, que diz o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Certo? Então, ó, se nós fôssemos separar cada verso desse em sílabas gramaticais, nós teríamos o seguinte, ó. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente, tá? Então nós iremos contar cada sílabazinha. Então nós teríamos 9 sílabas gramaticais no primeiro verso, 8 sílabas gramaticais no segundo verso, 9 sílabas gramaticais no terceiro e 8 no último, tá? Só que aqui nós estamos falando de quê? Escansão, né? A métrica, sílaba poética. Então vai ter algumas diferenças, olha só. Primeiramente a gente percebe que todos esses versos aqui tem 7 sílabas métricas, né? Chamado de quê? De redondilha maior, tá? Então esse poema inteiro aqui do Fernando Pessoa, eu só trouxe um parágrafo, mas ele é um pouco mais extenso. Todos os versos possuem 7 sílabas métricas, tá? Então essa é a preocupação estética dos autores com ali a forma do seu texto, tá? Então olha só, o poeta é um fingidor, tá? A última palavra, a última sílaba tônica dela é dor, então 7 sílabas métricas. Professor, mas não era para ser separado aqui não? Não, olha só, quando uma palavra, né, do verso termina com vogal e a seguinte termina com vogal, então elas são juntas na mesma sílaba aqui, ó. O poeta é um fingidor. Então esse A e esse E, né, ó, essa palavra termina com vogal e a próxima começa com vogal aqui, né, uma vogal. Então elas ficam juntas na mesma sílaba, ó. O poeta é um fingidor, tá? Finge tão completamente. A sílaba tônica é a que está marcada aqui, ó. Me. Então só se conta até ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? A última não conta, porque a gente só vai contar até a última sílaba tônica da última palavra de cada verso. Que chega a fingir que é dor. Então olha só, vem aqui. Essa aqui termina com vogal e aqui começa com vogal, certo? Juntou na mesma sílaba. Aqui, ó, termina com vogal, começa com vogal, juntou na mesma sílaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas métricas, redondilha maior. E aqui o último verso, né? A dor que deveras sente. A sílaba tônica é essa. Então a gente só conta até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? No exercício que eu mandei aí para o grupo, o PDF, tá? Tem um poema para vocês fazerem essa atividade aqui de escansão, tá bom? E outras questões também. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Estudem e tchau!